Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, iniciando um novo mês, iniciando um novo tema. E o tema desse mês vai ser Entendendo a Minha Família. A família é a base da nossa vinda para o planeta Terra quando estamos tratando da encarnação, né? Estamos falando aqui da família consanguínea, através do pai biológico e da mãe biológica que utilizam dos seus organismos para viabilizar a chegada de um novo espírito. E a partir daí, nós fazemos parte de uma família consanguínea. No Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos nos esclarecem que não temos somente a família consanguínea, nós temos também o que eles chamam de família espiritual. E o que compõe a família espiritual? O amor, os laços fraternos. No Evangelho também somos elucidados de que nós vivenciamos múltiplas encarnações e nessas múltiplas encarnações reencontramos almas que já fizeram parte de outras vidas e nós vamos fortalecendo esses laços de amor. E esses laços fortalecidos é que nos vinculam uns aos outros, mesmo não fazendo parte da família consanguínea. Então você tem um pai e uma mãe biológica, você tem primos do mesmo sangue, irmãos do mesmo sangue, tios, avós, mas você conhece pessoas durante a sua encarnação em que você facilmente desenvolve um afeto profundo, identifica uma afinidade tão grande, dá a sensação de que vocês se conhecem há anos. O que é isso? É esse laço afetivo que vocês construíram como espíritos e que não começou nessa encarnação, começou em encarnações anteriores. E é assim que nós vamos construindo a família espiritual. Não é que a família espiritual tem a mãe espiritual, o pai espiritual, os irmãos. Não, é esse laço afetivo, esse amor que se prolonga durante a nossa trajetória, a nossa verdadeira vida, que é a vida do espírito, né? São irmãos, já que somos, né, filhos da mesma criação, que por nos amarem e por nós também amarmos, estamos sempre buscando estar juntos, seja no plano espiritual ou ao reencarnar. Quando nós vamos reencarnar, a gente pede para estar ao lado de irmãos que já nos amam e que nós amamos. Mas quando a gente fala da família consanguínea, nós precisamos compreender o objetivo dessa família, né? Quer dizer, por que que nós temos essa composição familiar, né? Que vem dessa vida hereditária, né? Um gera o outro, que gera o outro, que gera o outro. Esse sangue fica permeando os nossos corpos, os nossos organismos e nos vincula dessa forma. Vamos imaginar que não houvesse a família consanguínea. A gente chega aqui pela cegonha, né, e se desenvolve de alguma forma. Pela nossa imperfeição, nós ainda não sabemos amar integralmente, ok? Como não sabemos amar integralmente, nós escolhemos as pessoas que queremos que estejam por perto e escolhemos as que nós queremos nos afastar. Por conta disso, nós não nos damos a oportunidade de vivenciar a profunda reforma íntima que nos faz suportar o desconforto de uma relação para desenvolvermos uma maior maturidade. Então, se eu tenho um amigo, uma amiga que me decepciona, que faz coisas que eu não gosto, eu tenho a tendência de escolher me afastar dessa pessoa, porque me faz mal. E aqueles que me fazem bem, me trazem alegria, me trazem conforto e bem-estar, eu tenho a tendência de querer sempre estar por perto. Então, se ao encarnarmos, fôssemos escolher aqui as pessoas que estariam ao nosso redor,
Bom, nós iríamos desperdiçar grandes oportunidades de reparações e grandes oportunidades de desenvolvimento, porque nós estamos sempre buscando por conforto, não é mesmo? Pois bem, quando nós vamos fazer o planejamento encarnatório, estamos com outra consciência, não é a mesma consciência que estamos aqui hoje, de anos de luta, de batalha, de um misto de emoções e sentimentos. Não, quando nós estamos no plano espiritual, planejando a nossa encarnação, estamos conscientes da verdadeira vida, da importância do processo encarnatório, que é nos desenvolver, que é nos educar, através da absorção de novos conhecimentos e do desenvolvimento de uma nova conduta. Esse é o objetivo de estarmos aqui, já falamos muito sobre isso nesse programa, né? Pois bem, então no planejamento encarnatório, a espiritualidade elege para nos receber como família consanguínea personalidades que possuem características que vão nos provocar no desenvolvimento que viemos ter. Personalidades que vão estimular emoções em mim, reflexões. E essas emoções e reflexões é que vão ser os meus convites para o raciocínio e para a reforma íntima, para que eu aprimore os meus valores, amplie a compreensão sobre as minhas crenças, desenvolva meus princípios, fortaleça a minha resistência moral e, acima de tudo, ame. Afinal, todo o desenvolvimento que nós estamos sendo chamados para ter é justamente o desenvolvimento dessa habilidade de amar integralmente. Então, no planejamento encarnatório, a espiritualidade elege quem vai ser sua mãe, elege quem vai ser seu pai, sabendo, olha que importante, sabendo das virtudes que eles já possuem desenvolvidas, das fragilidades que eles possuem, das virtudes que eu possuo e das fragilidades que eu possuo. Então vamos recordar, que nós já falamos sobre isso nesse programa, quando falamos de planejamento encarnatório, que no planejamento encarnatório a espiritualidade faz uma arquitetura do contexto e do cenário que vai me receber quando eu nascer, né, quando eu encarnar, baseado no próximo passo que eu estou pronta para dar. Então, embora eu tenha muita coisa ainda para desenvolver, no planejamento encarnatório, foca-se somente no próximo passo. Porque em uma única encarnação, não é possível desenvolvermos todo o conhecimento que nos falta. Então, baseado no próximo passo que eu estou pronta para dar, é que a espiritualidade elege as personalidades que vão me receber. Dentre essas personalidades estão espíritos que eu já feri, que eu já causei dor em vidas anteriores. E eu mesma quero vir reparar esse erro com esses espíritos. Eu quero vir ressignificar a minha relação com eles. Se um dia eu maltratei, se um dia eu desequilibrei eles, agora eu quero fortalecer eles. Eu quero ajudá-los, eu quero estimular o progresso deles, eu quero servir, eu quero amar. Também tem aqueles que nós temos um laço fraterno muito forte, né? Muito amadurecido, devido a tantas jornadas juntos em que nós nos ajudamos, nos fortalecemos, nos amamos. Então, tudo isso pode vir numa família consanguínea. É natural vermos família em que há uma única pessoa diferente da família toda. Por que será? A característica da família é necessária para promover o amadurecimento dessa pessoa. Mas a característica diferente também dessa pessoa é necessária para desenvolver toda a família que está envolvida. Há famílias em que todos são muito parecidos, têm as mesmas tendências comportamentais, têm os mesmos interesses, né? Por vezes até seguem a mesma carreira profissional, frequentam os mesmos lugares. São espíritos
que possuem uma afinidade muito grande e estão sintonizados nos mesmos interesses. Há a família que é mais unida, que se ama, que se ajuda. Há a família que está sempre tendo confusão, todo mundo brigando sempre, né? O que temos nessa família? Temos espíritos que trazem histórias de frustrações, de traições. São espíritos que ainda não conquistaram o amor entre eles. Então eles estão sempre desconfiando um do outro, estão sempre com raiva. Às vezes nem sabem por quê, mas só de olhar o outro já sente um mau humor. Tudo isso se mistura e tem família que mistura tudo isso também. Tem os que têm muita afinidade, tem os que têm dificuldade de convívio e assim vai. A verdade é que a família, então, vem como um recurso que me convida para amar. Porque quando eu venho num corpinho de criança, de bebê, tão limitado, eu sou obrigada a viver esse contexto familiar. Pode ser que depois de adulta eu queira me libertar dessas relações, mas até lá eu sou obrigada a vivenciar o convívio. Lembra o que eu disse no início do programa? Se nós pudéssemos escolher, iríamos sempre afastar os que nos causam desconforto. Por isso Deus criou essa relação de dependência no processo da reencarnação, da criança com aquela família. Para não perdermos a oportunidade de ressignificar as relações, de sermos provocados em emoções e em reflexões que somente essas personalidades podem nos oferecer. Veja bem, não estou dizendo que somente esses espíritos podem oferecer, mas são essas personalidades, ou seja, o comportamento dessas pessoas é que vão me provocar as reflexões e as emoções que me são necessárias. Por isso nós devemos sim sempre lutar pelo amor à família. Se Deus me uniu a esses irmãos, é porque há algo aqui que é oportuno para o nosso desenvolvimento. Essa união está convidando a todos nós para amadurecermos. Se a maneira como nós estamos lidando uns com os outros está causando conflito, dor, desequilíbrio, desrespeito, então vamos rever. Esse é o convite. Esse é o convite. É a revisão da conduta. Cabe a nós, então, irmos desenvolvendo a habilidade de lidar com isso. Poxa, mas fulano sempre faz isso, é sempre assim. Pois é, e Deus permitiu que essa pessoa estivesse na sua vida como família. O que será que Deus está te convidando a fazer? Porque nós tendemos a sempre colocar, porque meu primo, porque meu irmão, porque meu pai, porque meu filho. Mas você já parou para pensar por que você sente o que você sente com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho? Você já parou para pensar por que o comportamento dessas pessoas te machuca tanto? Vamos olhar para isso? Vamos olhar para essa dor? Porque Jesus no seu lugar não estaria se machucando. Mas eu não sou Jesus. Perfeitamente. Você veio para se desenvolver, para aprender a desenvolver a maturidade moral, a resistência moral, para desenvolver a habilidade de lidar com todo tipo de personalidade. Então, se essas personalidades vieram na sua família, é porque aí está o seu próximo passo. Você está pronto para desenvolver a habilidade para lidar com essas personalidades. Então, ao invés de você ficar criticando, reclamando ou fugindo dessas personalidades, procura compreender os seus sentimentos, por que você reage a essas personalidades da maneira como você reage e como você pode agir em benefício ao seu bem-estar, ao seu respeito, ao seu amor. O que Deus está pedindo de mim? Que passo é esse que eu estou pronto para dar? Agora, se você foge, dessa relação, você acaba perdendo a oportunidade de se desenvolver nesse ponto. A gente sabe que Deus
né, continua sempre insistindo no nosso desenvolvimento, nosso anjo guardião, nossos amigos espirituais, eles vão rearquitetando a nossa trajetória. Se eu fujo da minha família, eu conheço um vizinho, um professor, um colega de trabalho que possui a mesma personalidade da minha família. Eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que vivenciar, porque eu vim para mudar. Mas tem um ponto que é muito importante considerarmos na relação familiar. A nossa união é um convite para que todos nós nos modifiquemos, para que todos nós consigamos aprender a nos amar, a servir. Mas temos livre-arbítrio. Eu não posso escolher como o outro familiar vai lidar com isso. Eu só consigo escolher como eu vou lidar com isso. Por mais que eu colabore, se o outro não conseguiu desenvolver um afeto por mim, não consegue se esforçar, ou escolhe não se esforçar, né, no caso, escolhe me desrespeitar, eu não posso perder aí a autorresponsabilidade e o autoamor. Eu não posso, no argumento de querer amar, me colocar sob a condição abusiva, no sentido do prejuízo. O outro se aproveita da minha gentileza, do meu perdão, da minha compreensão, do meu serviço, e sempre me põe em prejuízo. Porque se eu faço isso, eu me coloco, né, num lugar de abandono, eu abandono a minha importância de ser amado, de ser respeitado. Então eu estou abandonando um filho de Deus. Essa é a complexidade que para nós, espíritos imperfeitos, precisa ser vencida. Como amar o outro como a mim? Né? Quer dizer, não é só fazer por mim e ferir o outro, mas não é só fazer pelo outro e ferir a mim. Por isso a gente precisa do autoconhecimento, a gente precisa compreender o que a gente sente, por que a gente sente, e estudar mecanismos que vão nos dar recursos para lidar com isso. Se o outro não conseguiu me perdoar, se o outro não conseguiu me amar, isso é sobre ele. Mas e eu? O meu sentimento, a maneira como eu enxergo, a maneira que eu interpreto. Se for necessário o afastamento por responsabilidade, né, e amor a todos, porque se você está me batendo, me prejudicando, né, abusando do que eu ofereço, é um ato de responsabilidade esse afastamento. Ok? Mas você pode se afastar xingando o outro, desejando mal do outro, reclamando do outro, falando mal dele para todo mundo, ou você pode se afastar lamentando pelo outro não ter aceitado seguir um caminho de reconstrução dessa relação e desejando que ele, sob a condução divina, se desenvolva. E dialogando com Deus sobre essa escolha como um ato de amor, porque o amor não obriga a presença. O amor liberta. E o que significa libertar? Significa aceitar. Se você não me ama, se você não me respeita, se você nos coloca numa condição animalizada de relação, é um ato de respeito eu me afastar disso, porque além de eu tirar de você a oportunidade de ficar aumentando esses compromissos, eu interrompo esse conflito que só está maltratando, não está amadurecendo. Mas eu só consigo fazer isso porque eu um dia me propus a amadurecer com essa relação. Há anos atrás eu não conseguiria fazer esse afastamento. Hoje eu já consigo fazer esse afastamento, compreende? Então você se afasta com amor, com sentimento de amor, você reza pelos seus familiares para que eles escutem a Deus, para que eles aproveitem as oportunidades de desenvolvimento que Deus dá. Entende?
Hoje nós estamos só iniciando esse tema. Semana que vem nós vamos falar da relação pai-filho, mãe-filho. Aí na outra semana nós vamos falar também da relação dos padrastos na nossa vida. Vamos também falar sobre a relação de amor e ódio familiar. A ideia hoje é compreendermos que o objetivo da família é nos servir de recurso, de desenvolvimento. Nada é por acaso. A família consanguínea, tenha ela a característica que for, foi elegida pela divindade, porque é o grande recurso de desenvolvimento nosso ao próximo passo que a gente quer dar. Mas independente do que estamos vivendo como proposta educativa com a família consanguínea, nós estamos sempre interligados com a nossa família espiritual. E a gente vai explorando isso durante esse mês. Semana que vem a gente se encontra de novo, então até lá.